E aí, pessoal, boa noite. Agora à noite a gente vai ler 2 capítulos também, né? Neemias 4 e Atos 14. Então, bora para a leitura. Oposição à reconstrução. Quando Sanbalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num dia só? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de reconstrução daqueles montes de entulho e das pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: "Pois que construam, basta que uma raposa suba lá, que esse muro de pedras desaba. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados como prisioneiro e despojo em outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores." Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalate e Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Asdod, souberam que os reparos no muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: "Os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro." E os nossos inimigos diziam: "Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos atacá-los e acabar com o trabalho deles." Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: "Para onde quer que vocês forem e se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados." Por isso posicionei alguns do povo atrás dos postos mais altos e mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz minha própria inspeção e imediatamente disse aos nobres e aos oficiais do restante do povo: "Não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas." Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transformavam material faziam o trabalho com as suas mãos e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. Então eu disse aos nobres dos oficiais e o restante do povo: "A obra é grande e extensa e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós." Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: "Cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tiramos a roupa. Cada um permanecia de arma nas mãos." Olha que incrível esse relato de Neemias, né? Dizendo que eles tinham que estar preparados sempre por conta da oposição. Isso é muito incrível. Agora bora lá para Atos capítulo 14, pequenininho, gente. Vai acabar rapidinho, bora comigo. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmara a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e aos seus arredores, onde continuavam a pregar as boas novas. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia sentado e nunca tinha andado. Ele ouviu
Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era de quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe 2 bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhe sacrifícios. Ouvindo isso, o apóstolo Paulo e Barnabé rasgaram as roupas, correram por meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que está no céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo da multidão. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivessem mortos. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhe presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor, em que haviam confiado. Passando pela Pifídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles, e como abrir a porta da fé aos gentios, e ficaram ali por muito tempo com os discípulos. É isso, gente. Amanhã de manhã a gente se vê novamente.